Né? Olá, professores. Boa noite. Espero que estejam bem. Eu sou o Johnny de Souza Ramos. Sou estudante da Pós-Tec em Arquitetura de Software. Faço parte do grupo 48 e esse vídeo é para estar apresentando a nossa entrega do Tech Challenge, mais especificamente sobre o repositório com a infraestrutura do banco de dados, que é um dos entregáveis solicitados aqui no projeto. Seria esse ponto item C aqui. Tá? Então, eu estou com o projeto aberto aqui no minha IDE. Tá? É, nós temos aqui os arquivos principais é um projeto Terraform, né? A gente já está subindo essa infraestrutura com Terraform. Temos um back-end ali usado no bucket chamado bucket fast food-dev. Já tem o bucket criado aqui, tá? Eu estou usando aqui um bucket, na verdade o nome do bucket que a gente vai subir é só bucket-fast food, mas como é, o nome está sendo usado por outro colega meu, eu coloquei esse traço dev aqui só para poder rodar o projeto e não dar conflito com o nome do bucket, com dele. Já foi rodado o Terraform init, então pode ver que já temos o arquivo .terraform aqui com as dependências baixadas, tá? E eu vou dar aqui um apply, tá? Com autoprove já. E vou passar as variáveis do username e do banco de dados e enquanto cria aqui eu vou explicando o código do projeto. É, eu tenho aqui o arquivo de data source do projeto. Aqui eu estou pegando a referência ao security group criado na conta, que depois vai ser utilizado para criar banco de dados. Tem aqui também um script que é usado para dar carga nesse banco de dados com essas categorias, logo que é criado o banco de dados, depois de criado. Tá? Tem aqui o arquivo de saída, que depois de criada a instância do banco de dados, é exibido ali o endpoint para conexão e o AR dessa instância. O arquivo de providers ali que já mostrou com o backend e o provider e a região, que é uma variável. Tem aqui o arquivo onde cria o recurso do banco de dados. Então aqui é criado o recurso de banco de dados com todos os argumentos necessários. Tá? Quase todos eles são invariáveis. Apesar de a maioria ter valor de default, ainda é possível sobrescrever essa necessidade. Né? Aqui eu estou usando referenciando o Data Source Security Group. Aqui eu estou dando acesso para poder estar acessando esse banco de dados. E aqui eu estou rodando o script logo depois que é criado o banco de dados e aplicado a liberação da porta para a gente poder acessar. E aqui é um comando que roda aqui, precisa ter o MySQL client instalado, né, para rodar esse script da carga das categorias. Aqui eu tenho um arquivo de readme para explicando ali as informações do projeto e como está rodando ele. E tenho por último um arquivo de variáveis, com algumas informações com variáveis com valor default, outras não. DB username e password não é default, né, até por questão de não expor ali essas informações no código, no repositório. E é um projeto ele é relativamente simples se comparado ao outro repositório do cluster, né? Mas o princípio seria isso. A gente vai aguardar aqui a criação das instâncias e assim que criado eu mostro elas criadas ali na Amazon. A gente pode já ver que se a gente abrir aqui o console, procurar por RDS, a gente vai ver que já tem uma instância sendo criada aqui. Então aqui tem uma instância com
identificador DB fast food, pode ver que é o identificador que está sendo passado db-project name, né, que é o valor que está aqui. Isso que é importante depois que a gente pega essa instância desse banco de dados via data source no outro repositório do cluster da aplicação para pegar o endpoint. A gente entra no processo de criação. E assim que criar, eu mostro aqui e faço um acesso aqui via MySQL Workbench para mostrar ali que foi criado e que foi dada a carga também das categorias. Até lá. É, dando sequência, foi criado, deu aqui que foi criado os recursos, né? Mostrou aqui as saídas do, da instância do banco de dados, o endpoint e o ARN. Eu vou já copiar aqui o endpoint que a gente está depois configurando ali no MySQL Workbench. O banco de dados aqui, você já pode reparar que ele está aberto aqui, já está como available. É, o endpoint é o mesmo que foi mostrado ali no console, tá? E a princípio a gente vai estar acessando ele aqui no começo pela editora aqui, só para mostrar ali a conexão. Então eu vou substituir aqui pelo endpoint que eu copiei. Já está com o username colocado aqui. Vou dar um test connection, acredito que a senha já esteja salva. A senha já está salva, já tinha salvo aqui, né? E eu posso estar acessando ele aqui e somente a título de consulta, né? Então a gente pode ver que já foi criada uma tabela chamada categoria. Tem mais tabelas que são criadas aqui, né? Porém a aplicação vai cuidar de fazer a criação das demais tabelas. Eu posso fazer um select na tabela categoria e é para verificar que foi dada a carga das categorias que estavam escritas no script. Logo a seguir, no próximo vídeo, eu vou prosseguir com a criação do cluster. É, dando sequência, então, eu estou aqui com outro repositório aberto agora, o repositório da nossa infraestrutura Kubernetes. Vamos estar usando também a AWS para subir essa infraestrutura Kubernetes. Um dos entregáveis aqui do item B. Tá? Eu estou com o comando pronto aqui. Já dei o init, então já baixou aqui as dependências. E aqui eu vou dar um apply com autoapprove, passando ali as variáveis do role, para o node group ele poder fazer as operações necessárias, e a variável do usuário, para a gente poder acessar o cluster. Tá? Enquanto cria, aqui vai demorar um pouco para criar, o cluster é um pouco mais demorado. Vou explicando ali um pouco do arquivo. Então a gente tem aqui o data.tf com alguns data sources necessários. Então, usando aqui o security group, já criado lá. Pegamos a VPC, as subnets dessa VPC que a gente pega aqui em cima. E aqui a gente está fazendo um set do subnet, tá? Fazendo esse set para poder, aqui na hora de criar o cluster, a gente passa o ID das subnets e exclui uma delas, que é essa aqui, UEST 1, deixa eu ver o nome certinho que eu sempre esqueço, US East 1, traço E. Né? Ela está aqui, na verdade, na variável, né? A gente está concatenando ali. E daí essa
subnet com essa disponibilidade, ela não tem os recursos necessários para poder estar usando o cluster e acaba dando erro, se a gente não excluir ela aqui. É, temos aqui um arquivo chamado EKS Access Entry, que é basicamente pontos de acesso que são criados depois que é criado o cluster, né? A gente tem dois aqui comentados, a gente estava fazendo alguns testes ali com mais de um usuário, mais de um Access Entry. Cada Access Entry a gente pode passar um usuário diferente, que a gente está passando por meio de variável. Cada que está comentado, porque no está no ambiente da Academy ali, a gente já está pegando, usando o usuário voclabs que a gente passou ali no comando Terraform Apply. Temos aqui a criação do cluster, tá? Com ali os argumentos necessários, o nome dele, o nome do projeto concatenado com EKS e a lab e a role que a gente pegou via data source, por exemplo. Temos aqui também o node group, que é criado dentro do cluster. Depois que cria o cluster, então ele cria o node group. A gente está passando ali alguns argumentos também, né? Como subnets, o tipo de instância, que também por meio de variável. Aqui a proteção de escala, então a gente está deixando sempre dois nodes ali disponíveis. Ali por questões de, principalmente ali do metric server, que a gente vai depois usar um apply ali dos arquivos Kubernetes, os manifestos, o deployment do metric server precisa ter dois nodes ali criados, porque é ele que vai daí fazer as consultas para o HPA, que vai escalar os pods conforme a necessidade. Temos ali o número máximo, que é 3, e o mínimo é 1. Temos aqui o máximo de indisponibilidade, que é 2. Então, com uma alteração, se a gente for alterar esse node aqui, pode derrubar dois nodes e ficaria sempre disponível. Temos aqui um arquivo EKSPolicy, tá? Que vai estar dando ali o acesso ao nosso usuário dentro do cluster. Então a gente está passando aqui o cluster, a policy arm, que é uma variável que a gente está preenchendo aqui, e o usuário. Temos aqui um arquivo de output, ele está vazio, a gente poderia estar usando ele igual no banco de dados para estar exibindo depois no final um endpoint, ou um warn ali, algumas informações dos recursos que estão sendo criados, que foram criados, né? Provider, tá? Então a gente tem aqui o bucket, região igual o readme. Temos aqui o readme, então também igual o banco de dados explicando ali o passo a passo de como está lidando e criando esse projeto. Temos aqui algumas ports que a gente está liberando ali no security group para a gente poder estar acessando, tá? Cluster. A gente está liberando a porta 80 e a 443. E temos aqui arquivo de variáveis, né? A gente tem aqui as variáveis comentadas dos aqueles dois usuários, né? Que a gente estava precisando ir para teste. E aqui é aqui que a gente passa o usuário de acesso e aqui o nome da role que a gente pega depois via data source, ali no arquivo de dados. Bem, a gente vai ver que o cluster que está sendo criado ainda, né? Já aplicou aqui as regras. É, e aqui começou a criação do cluster. Depois que criar o cluster, ele vai criar um node group e assim que finalizar eu volto aqui para estar mostrando o cluster criado. Se a gente acessar aqui o console, assim como o banco de dados, a gente já pode ver que o cluster vai estar em processo de criação. EKS Fast Food aqui não tem processo de criação ainda. Então, até lá. Voltando então aqui, a gente terminou de criar o cluster e o node group, tá? Então deu aqui que foi criado 6 recursos. Se a gente abrir o console aqui e atualizar, ele já está com status de ativo. Se a gente clicar aqui nos detalhes, então ele está com status de ativo. Ainda não foi aqui feito o apply da nossa aplicação aqui dentro. Então vai ter só aqui alguns pods padrões, né? Deployments, só tem um padrão aqui também. E aqui é possível ver também os nodes que foram criados.
dois nodes ali conforme a nossa configuração do grupo mgpatchput. E aqui as configurações de acesso a nosso usuário, né, e a nossa URL. O próximo passo seria agora fazer o apply da nossa aplicação nesse cluster. Mas a infra do banco de dados e o cluster já estão criados com o Terraform. Olá, professores, boa noite. Meu nome é Laerte, sou um dos integrantes do grupo 48. Vou apresentar para vocês aqui a segunda parte da nossa entrega aqui do Tech Challenge. Vou falar sobre a API Gateway e o commit que a gente implementou para bloquear algumas URLs administrativas, tá? E sobre o CI/CD também que implementamos nessa parte aqui do Tech Challenge. Como orquestrador, nós utilizamos o Jenkins, integramos também já nessa entrega o SonarQube e como plus o Rocket Chat para a gente ver ali um processo mais limpo, né, para não precisar ficar vendo os logs. Então a gente olha ali no Rocket Chat e se der algum problema, olhamos no log do Jenkins para ver mais detalhes. Vou apresentar para vocês agora o nosso repositório. Como está dividido o nosso repositório? Tech Challenge é a nossa API, né? O K8S é o nosso EKS com os arquivos de Terraform, o Database é o nosso banco de dados também com os arquivos de Terraform, a API Gateway com o Cognito também com os arquivos de Terraform de configuração. E em CI tem toda a parte das actions, que seriam as actions ali, né, equivalentes para ao Jenkins com a nossa configuração. Tem várias formas de configurar o Jenkins, essa é uma das formas que nós utilizamos, tá, para deixar a configuração da pipe aqui. Todo projeto, como ele está integrado no Jenkins, ele tem uma pasta chamada pipeline, né? Então todos eles vão ter uma pasta chamada pipeline. E esse aqui ele vai estar mais enxuto. Esse aqui ele tem apenas um teste, um prep e um prod, que é um deploy. Tá? Todos eles não têm nada, os que ficam dentro do projeto eles só tem um direcionamento para o que fica nos stages, que é lá em CI, a não ser o prep, que aqui ele verifica, valida a parte do servidor, né, a pasta para poder apagar, para ele poder clonar a pasta de stage. Abrindo aqui a pasta de CI, temos uma pasta chamada stage, uma resource onde fica settings e pipeline, né, um CI pipeline, onde fica os nossos configurações de stage, né, que seria o Jenkins file. Todos os projetos têm essa mesma estrutura dentro do CI, tá? Então aqui, essas que estão fora é da nossa API, essas aqui são o K8S, não tem o settings no caso, porque a gente está usando o Terraform, então não precisa do settings, por isso que não tem o resource, né? No caso da API, como nós utilizamos o resource para até fazer o deploy da aplicação no GitHub, ele utiliza o resource. Tá, mas a estrutura é basicamente a mesma. Pipeline Stage. Abrindo aqui a parte de Pipeline, temos o nosso Jenkins file, onde tem toda a nossa configuração da nossa pipeline, né, que seria, aqui tem todas as variáveis que nós vamos utilizar, né, algumas configurações aqui de endereço do Rocket Chat, né, e aqui os stages, né? Então nessa pipeline eu tenho o stage de preparação, uma de teste e o deploy. Quando abrimos a pasta stage, ela vai ter os arquivos também, todos em groove, tá? Eles têm o que? Eles têm aqueles arquivos que lá da pasta pipeline que tem dentro do projeto chamam e invoca esses arquivos aqui.
aqui, cada um deles, eles são equivalentes aos actions. Na verdade, são os nossos actions aqui pro Jenkins. Então, são eles que vai orquestrar ali, que está dizendo o que vai ser feito. Tem todos os comandos aqui do que vai ser feito para poder a pipeline executar. Então, essa é a nossa estrutura aqui de configuração da nossa pipeline. Aqui, abrindo o Jenkins, que é o nosso orquestrador aqui das pipelines, temos a seguinte estrutura. Temos aqui a parte de API Gateway, o commit deploy da aplicação. Conforme você faz um commit na aplicação, ele automaticamente dispara a pipe, o Kubernetes e do MySQL, que é do banco. Todos eles têm o deploy e o undeploy para poder desaprovisionar lá na AWS. Tá? Todos eles são construídos com parâmetros, porque exige alguns parâmetros de configuração, para poder funcionar. Então, todos eles têm alguns parâmetros que temos que passar ali para executar a pipeline. Indo aqui para a AWS, eu mostro para vocês. Vou abrir aqui o S3, o Benito, o Elastic Kubernetes Services, a API Gateway, para vocês verem que não tem nada provisionado no momento. Vou deixar até essa tela aberta aqui. Não tem nada. Nós vamos fazer esse aprovisionamento tudo via pipeline. Vamos lá. Aqui eu vou startar a minha pipeline manualmente para poder fazer o deploy da minha parte de banco. Aqui ele starta, já começa a fazer toda a minha estrutura aqui. Todos os meus logs começam a aparecer. E conforme o meu log vai andando, aqui eu também tenho o meu Rocket Chat que vai me mandando os feedbacks conforme vai acontecendo ali tudo que vai acontecendo por trás ali, uma visão melhorada, mais enxuta. Agora a gente já vai começar ali iniciando o deploy de fato na nuvem. Está subindo o serviço, ele está finalizando aqui, deu o deploy com sucesso, e aqui também o feedback no Rocket Chat com sucesso. Vamos ver aqui no C3 se ele criou o meu bucket, acabou de criar. Tem o meu database aqui. Tudo criado. Vamos voltar ao deploy do Kubernetes, que eu já adicionei as configurações. Apesar, ele já criou o bucket, já existe o nosso bucket lá, mas informa que no caso ele não tiver sido criado, ele vai criar. Se ele já tiver sido criado, ele simplesmente ignora essa nova criação. Vamos startar aqui. Starta a nossa pipeline. Começa a rodar aqui, todo o log. E vem a saída aqui também do nosso Rocket Chat do lado. Iniciando agora o deploy na cloud, conforme aqui no Rocket Chat e nos logs também. Aqui terminou o deploy do EKS, como está aqui. Vamos abrir o EKS aqui, vamos atualizar. Esse de fato
deploy. De fato, o deploy está aqui há 13 minutos. Certinho. Agora vamos fazer o deploy aqui da aplicação, mas vamos startar ela via webhook. Vou fazer uma alteração aqui. Vou gerar uma versão nova aqui, a versão 4. Vou clicar aqui, ela vai fazer um merge. Está bloqueada. Deixa eu delete também, só para poder fazer o merge. Assim que eu clicar em aprovar, ele vai disparar minha pipeline. Já apareceu aqui o serviço 54. Startou. E no Jenkins, no Rocketchat, desculpa, já aparece aqui a informação. Minha versão 0.0.4 é a versão que vamos utilizar para fazer o deploy. Tá? Não deixamos o deploy automático, porque temos uma pipeline para deploy, onde eu posso fazer o deploy tanto dessa versão, quanto de uma versão anterior, sem precisar rodar a pipeline do código tudo novamente, sendo que eu já tenho uma versão compilada, que no caso a versão 0.03, eu já tenho pronta lá no Docker Hub. Aqui o processo é diferente, ele tem o processo ali de testes unitários, a parte do sonar, e aqui repare que ele não passou no sonar. Bom, as vulnerabilidades que ele está acusando aqui tudo falso positivo, são todos os arquivos ali do Terraform. Vamos resolver todos aqui e deixar como falso positivo. Para não gerar um outro commit, a versão é a mesma. Vou disparar aqui enviando um push. Deu aqui HTTP 200 e aqui já disparou minha pipeline. Dessa vez vimos ali que passou, agora no teste do Sonar. Aqui no meu Docker Hub só temos a versão 3.2. Agora ele está enviando a imagem para o doc. Deu que enviou a imagem com sucesso e pode já ser instalada no ambiente. Vamos ver. A imagem realmente subiu, está aqui disponível. Agora vamos utilizar para poder fazer o deploy. Vamos usar aqui a versão e disparar. O deploy finalizou. Vamos ver se aqui está dizendo que já foi deployado. Vamos em recurso, pods. E está aqui o nosso pod. Versão 0.04. Voltando aqui a demonstração. Vamos passar o Client ID aqui. E assim configuramos lá. E vamos pedir gerar um token. Aí ele gera um token aqui. Na verdade aqui a gente não usa o access token, ele usa o id token. Mas já está configurado na variável de ambiente, que é esse id token aqui. Se eu agora vir aqui, ele pesquisa, porque ele vem aqui, esse aqui vem, se eu tiver mais de um cliente, né, ele vai trazer todos. Assim como o update aqui também é a mesma coisa. Precisa de token. Se eu tirar o token, ele não valida. Exemplo aqui, pagamento. Vamos fazer um pedido.
Então o cliente pode fazer um pedido aqui, consultar se ele tiver aí o pedido. Você pode consultar, não tem pedido nenhum. Então vamos gerar um pedido. Ah, não tem um produto cadastrado. Vamos cadastrar um produto. Criar um produto. Criar um pedido. Vou criar um produto aqui foi, porque ele está com o token já configurado aqui, tá? Se eu tirar o token, eu não consigo cadastrar um produto, porque eu não estou autorizado. Tem que ser administrador. Criar pedidos. Não preciso ser, porque o cliente não precisa se estar identificado. Aqui o produto é. Vamos pedir. E aqui ele gerou o pedido. Aí vamos explicar aqui o pedido agora. Foi o pedido 2. Então, esse é o produto. Eu vi errado, peraí. É no pedidos. Aqui tem todos os pedidos. Se eu quiser recuperar um pedido, qual é o número do pedido aqui, eu não preciso estar cadastrado. Ele vai me trazer o QR Code aqui para efetuar o pagamento. Se eu quiser cancelar esse pedido, ele vai dar um erro por causa do status do pagamento, tá? Que ainda está pendente. Então ele não consegue cancelar ali, fazer o reembolso, né? Porque ele não está cancelando o pedido, ele está cancelando o pagamento. Mas se eu apagar o token aqui, ele já não me autoriza. Então é isso, pessoal. Então ficou dessa forma a nossa entrega ali da fase 3. Né? Utilizamos ali o Cognito e a API Gateway para poder né, para poder expor a nossa aplicação ali para a internet e junto com o Cognito ali para poder fazer essas validações de autenticação de usuário para poder validar, né, ser o nosso autorizador ali de usuários para poder ter acesso ali, dividir os acessos administrativos para qualquer pessoa, qualquer usuário conseguir acessar ou cadastrar, cancelar um pagamento, né, para não ter prejuízos. Então, utilizamos essas duas ferramentas aí para poder fazer esse controle e foi uma ferramenta bem fácil de utilizar e bem bacana, facilitou bastante. É isso, muito obrigado. Agora que eu estou já foi feito o deploy da aplicação, agora vamos fazer o deploy do API Gateway, né? Já temos imposta a informação aqui da URI, que seria a URI do load balance da aplicação, e vamos construir. Já tem a senha já definida aqui, tá? Então, vamos construir. Aqui o Rocket Chat já avisa que foi feita, iniciou o deploy ali. Sucesso. Vamos ver se realmente aqui se ele posicionou um Cognito e uma API Gateway. Temos aqui o nosso
todos os nossos endpoints configurados. E o Cognito com o nosso pool de usuários. A informação que eu falei que iria aparecer que nós vamos utilizar o Client ID e a URL da API Gateway. Bom, já deixei pronto aqui. Vou fazer a demonstração das URLs que são livres. É o que eu configurei. Não, esse aqui não. E aqui o GetID. Vou colocar aqui. Vamos lá. Esse aqui não precisa de autenticação. Não tem nenhum usuário cadastrado. Vou cadastrar um usuário. Cadastrar um usuário também não precisa de autenticação. Cadastro OK. Vou consultar agora. Ele retorna todos os clientes. Esse precisa. Ele precisa do token. O token está vencido da não autorizado. Então vamos gerar o nosso token. Para isso precisamos do nosso Client ID. Temos aqui gerar o token. Abrindo aqui a pasta de CI, temos uma pasta chamada Stage, uma resource onde fica Settings e Pipeline, né? Um CI Pipeline, onde fica os nossos configurações de Stage, né? Que seria o Jenks File. Todos os projetos têm essa mesma estrutura dentro do CI, tá? Então aqui, essas que estão fora é da nossa API, essas aqui são o K8s, não tem o settings no caso, porque a gente está usando o Terraform, então não precisa do settings, por isso que não tem o resource, né? No caso da API, como nós utilizamos o resource para até fazer o deploy da aplicação no GitHub, ele utiliza o resource. Tá, mas a estrutura é basicamente a mesma. Pipeline Stage. Abrindo aqui a parte de Pipeline, temos o nosso Jenks File, onde tem toda a nossa configuração da nossa pipeline, né, que seria, aqui tem todas as variáveis que nós vamos utilizar, né, algumas configurações aqui de endereço do Chat, né, e aqui os stages, né, então nessa pipeline eu tenho o stage de preparação, uma de teste e o deploy. Quando abrimos a pasta Stage, ela vai ter os arquivos também, todos em Groove. Tá? Eles têm o que? Eles têm aqueles arquivos que lá na pasta Pipeline, que tem dentro do projeto, invoca esses arquivos aqui. Aqui, cada um deles, eles são equivalentes aos actions. Na verdade, são os nossos actions aqui pro Jenks. Então, são eles que vai orquestrar ali, que está dizendo o que vai ser feito. Tem todos os comandos aqui do que vai ser feito para poder a pipeline executar. Então essa é a nossa estrutura aqui de configuração da nossa pipeline.